Queridos irmãos e irmãs, caríssima Kalinde, hoje celebramos esta festa litúrgica do apóstolo São Matias. São Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, que foi o traidor. Nós vemos como Deus sempre cuidou de que o Evangelho chegasse a todos os povos. A igreja, ela é apostólica. Ela é apostólica porque Jesus escolheu, dentre aqueles que ouviam a sua pregação, entre os seus discípulos, ele escolheu 12. Assim como tinha as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. É o novo povo de Deus. Então, é uma constituição, digamos assim, divina. Não é um acidente, não é apenas uma necessidade organizativa da igreja, né? Ter os apóstolos, o Papa, os bispos, sucessores dos apóstolos. Não, é de instituição divina. Jesus passou uma noite inteira em oração e depois tirou do meio daqueles que o ouviam, aqueles que ele quis, para ficarem com ele e para enviá-los a pregar, né? Então a igreja, ela é católica, o que significa universal. Ela se dirige a todos os povos, a todas as culturas. Estamos iniciando hoje a novena de Pentecostes. Antes da missa nós tivemos aqui a oração da novena de Pentecostes e com a semana de oração pela unidade dos cristãos. Existe uma catolicidade da igreja, ou seja, ela tem um objetivo universal, ela deve pregar e levar o evangelho a todos os povos. É a primeira nota característica da igreja católica. Ela é apostólica, porque ela está fundada sobre os apóstolos, escolhidos por Jesus, né? E enviados a pregar. Ela é apostólica também porque é missionária, mas inicialmente esse nome apostólico não é porque ela é missionária, é porque ela é fundada sobre os apóstolos, que são evidentemente missionários, é claro, né? Por isso é que é tão importante a gente estar em comunhão com os apóstolos, com o sucessor de Pedro, com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, como a igreja nos ensina sempre. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza, disse Jesus. Quando alguém separa-se da comunhão com o bispo de Roma, com os bispos no mundo inteiro, está se afastando do Senhor, né? Então é muito importante essa comunhão. Pois bem, nós vemos o que aconteceu então com a igreja logo depois da traição de Judas, depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor, né? Pedro se levanta. Esse episódio é logo depois da ascensão do Senhor, que nós vamos celebrar neste próximo domingo. Pedro levantou-se do meio dos irmãos, ainda antes de Pentecostes, e disse que era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo dissera por meio de Davi, né? Dos seus salmos, quando fala da traição de Judas. Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, que outro ocupe o seu lugar. Então aí Pedro interpreta a Escritura. Estão vendo a função de Pedro? Pedro não teve que acrescentar nada à revelação, mas ele é o intérprete da revelação. É a função do magistério da igreja. E aí Pedro fala de critérios para escolher aquele que ia ser o que ia ocupar o lugar de Judas. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar do batismo de João Batista. Então é gente que fez o percurso com Jesus. Não só gente que fazia parte da multidão, mas gente que realmente convivia com Jesus até o dia em que ele foi elevado ao céu. Uma alusão à sua ascensão. Agora é preciso que um destes que estavam na companhia de Jesus se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Veja então a palavra de Pedro como é bem balizada.
ele escolhe alguém que conviveu com Jesus para ser testemunha da ressurreição. Era fundamental testemunhar o quê? A vitória do Cristo ressuscitado. Então, alguém que viveu com Jesus e que também viu o Cristo ressuscitado. E apresentaram então 2 homens. José, chamado Barsabás, e tinha o apelido de Justo, e Matias. E aí Pedro faz uma oração. Estão vendo como existe um papel da hierarquia da igreja e ao mesmo tempo um papel de docilidade ao Espírito Santo. Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Pedro faz uma oração dizendo: quem escolheu foi Deus. Mostra-nos aquele que escolheste. A escolha foi de Deus. E fizeram como era o costume daquele tempo, lançar a sorte entre os 2, e a sorte caiu sobre Matias, que passou então a integrar o colégio apostólico. No evangelho de hoje também nós ouvimos essa frase do Senhor: permanecei no meu amor, tema aliás da novena de Pentecostes deste ano. E diz também Jesus: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Ele que escolheu Matias. Por isso é que nós temos para com os bispos, sucessores dos apóstolos, uma grande reverência. Escolhidos por Deus e constituídos como ministros da igreja, estão a serviço da palavra de Deus e presidem a igreja na caridade, nos confirmando na fé. Função que cabe especialmente ao bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Isso se aplica também a você, Calinde. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos constituí para irdes e produzirdes fruto. Está no evangelho de hoje. E na oração que eu fiz aqui logo no início, acolhendo você antes de traçar o sinal da cruz sobre a sua fronte, foi falado exatamente isso, que quem te atraiu foi Deus. Você conhece essa história em parte, porque a gente nem conhece tudo. Por várias formas, diz a oração, Deus atraiu você para estes sacramentos. E você encontrou pessoas que a ajudaram no seu caminho, que deram um testemunho de vivência cristã, encontrou uma comunidade, encontrou quem a instruísse, quem a catequizasse, encontrou quem pudesse apadrinhá-la, né? Estão aqui os padrinhos, e dar testemunho de vida cristã. Enfim, tudo isso são os caminhos de Deus. Então, aquilo que aconteceu com Matias acontece com cada um de nós também, que é batizado e chamado a fazer parte desse povo sacerdotal que consagra esse mundo a Deus. Povo profético que anuncia não a si mesmo, mas a palavra de Deus. E povo servidor que está neste mundo a serviço do reino de Deus. Então nós vamos prosseguir agora com estes ritos desta acolhida que precede a eleição oficial de você para os sacramentos da iniciação cristã e que nós realizaremos também em breve.